Alô! Mas vamos começar para a gente poder fazer tudo junto ao mesmo tempo agora. Tropofonia. Tropofonia no ar, tropofonia nas águas, tropofonia em Carrancas, essa cidade incrivelmente mineira. Tropofonia hoje com um convidado especialíssimo, como sempre. Tropofonia trazendo convidados incrivelmente especiais, porque trata-se do Durante, o festival de performance que aconteceu aqui em Belo Horizonte, mas na verdade aconteceu na nuvem. Um festival completamente etéreo, aconteceu de modo totalmente online. Imagine um festival de performance que só pode acontecer online. É realmente um desafio, e esse foi o principal desafio dessa 11ª edição do Durante, da qual nosso convidado foi um dos curadores, exatamente, Júlia de Nápoles. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. E também o nosso convidado, querido Shima. Alô! Seja bem-vindo, Shima, bem-vindo ao Tropofonia. Muito bom, esse é Shima, ele integrou a comissão curatorial da 11ª edição do Durante o Festival de Performance, ao lado de Camila Buzelin, de Paulo Nazaré e da nossa guru querida Yaciara Froner. Não foi isso, Shima? Sim, processo. Eu tava pensando também que foi um festival que aconteceu na nuvem, mas ele foi efemeramente digital, né? E também, cara. Então eu acho que tem uma reflexão que me veio assim. A gente colocou os vídeos e retirou os vídeos, né? Os vídeos não permaneceram, né? Então, hoje, se você vai ao site do Durante, você vai ver a sinopse, vai ver tudo do vídeo, menos o vídeo, porque ele quis ter um pouco desse elemento aurático da performance presencial, né? Foi uma ideia que a gente teve, né? E aí você tem o contato com a obra naquele tempo marcado, né? Ele não tá para sempre, né? Não tem nada para sempre. Né? Artificializamos o aqui e agora. Muito bom. Muito bom. Foi o processo, né, de a gente fazer curadoria. Foi a primeira. Não foi a minha primeira experiência de curadoria remota, assim, mas foi a primeira experiência de uma curadoria remota de um festival de performance digitalmente efêmero. É verdade. Esse é Shima. Essa é Júlia de Nápoles, esse é o Tropofonia. Então, Shima, seja muito bem-vindo ao Tropofonia Shima. Tropofonia Shima Durante. Será durando juntos que faremos esse nome acontecer. Muito bom, Shima. Vamos começar com uma pergunta aqui que ela é assim, uma pergunta que eu sempre faço para os convidados que vêm pela primeira vez ao programa. Eu gosto de conversar sobre infância, conversar sobre aquele líquido amniótico no qual Shima se formou, né? Falar um pouquinho dessas origens, né, familiares e que primeiro momento foi esse que você se aproxima da arte, da performance, como que isso aconteceu? Fala um pouquinho pra gente desses primórdios. Cara, a primeira vez que eu ouvi o som gravado na perspectiva do feto, aquele som me conectou, sabia? Sim. Porque e a experiência que eu tive foi ainda mais complexa. É muito louco, né? É meio... Parece que tá dentro d'água e... É uma sensação de que é um ruído, mas ele é confortável também, né? Então... E eu ainda fiz era um colchão d'água quente. Nossa! Ele era peludinho. Você participou, então o primeiro momento que você teve contato com uma proposta assim de arte contemporânea e tal, foi essa?
Cara, e não era uma proposta de arte, era um produto que estava sendo vendido, que era como se fosse uma câmara de relaxamento. Que Era bem legal! científico. E foi em São Paulo, tinha uma feira de utilidades domésticas. Eu não me lembro se foi na feira de utilidades domésticas ou se foi numa feira de automóveis, mas era um ovo gigante com uma tampa. E aí quando você entrava dentro era fofo, porque era um colchão d'água, mas ele não estava totalmente preenchido de água. Então você afundava naquele negócio e era peludo e tinha esse som que era reverberado na água. Então você tinha essa sensação Uterina. uterina. E ele fechava assim? Fechava. Nossa! Já tinha um aviso do lado de fora que não era era anticlaustrofóbicos, né? Sim. Porque a pessoa já entrava no ovo, antes do ovo fechar, as pessoas já queriam sair, porque dava uma coisa assim. Eu acho que também esse impossível, né, de voltar para o útero, a possibilidade de você voltar para aquele lugar, então a maioria não dava conta de fechar a porta. Mas eu era criança, acho que tinha uns 10, 12 anos. E aquilo foi chocante, assim, porque era o som, era uma viagem no tempo, eu acho. Que louco, que incrível. Mas a coisa, cara, e a coisa com a arte sempre foi... minha mãe fez esse investimento em mim, aliás, nos meus irmãos também, mas não era investiu os filhos, investiu a arte nos filhos, mas sem a expectativa, com a menor expectativa de que os filhos se tornassem artistas, né? Era mais para ampliar um campo de visão, ter uma outra perspectiva de mundo. Essa é a minha leitura, Sim. né? Para ter uma formação mais ampla, né? Era um olhar mais assim, menos uma coisa de pai do Michael Jackson, vai ser artista, não. É uma coisa normal. Investimento business. Mas eu acho que também era para olhar, ampliar capacidades, né? Mas assim, se caso você se tornasse um bom desenhista, que isso fosse um hobby, se você pintasse bem, que isso virasse presente de Natal, né? Então na minha família tem muitos artistas, mas que não investem na carreira, né, artística. Sim. Definitivamente eu sou o único artista até o momento da família inteira, que tem, sei lá, se contar os que estão no Brasil, sei lá, umas 80 pessoas, só tenho eu de artista. Sim. E isso para a família é muito dolorido. Porque tá no campo da abstração que eles não entendem, assim. Como você constrói a sua vida sendo artista, né? Nesse território marginal, né? Mas também acho que assim, pensar artista é uma possibilidade, né? De tantas outras possibilidades que eu tenho. A minha formação é em design, então eu atuei bastante tempo no mercado de design, no mercado publicitário, no audiovisual. Então, no audiovisual mesmo eu fui tão... eu acho que eu mergulhei tanto no audiovisual, no final eu estava atuando já, né? Sim. Participando de produções aí. Eu até provoco, quem quiser me ver em algum filme, procura no YouTube e no Netflix, que tem coisa aí. Que ótimo! Hoje tá chique. Não vou dizer o que, mas são produções mineiras, diretores mineiros, que
que rola tá por aí, né? Mas eu vejo tudo como dissidências da arte mesmo. E você é um paulista que se amineirou, né, Shima? Uhum. E antes de tudo tem essa questão ligada ao Oriente. Como é que é essa relação identitária aí? Como é que você se sente aqui no contexto brasileiro? Os seus pais, qual que é a proximidade assim com essa questão da descendência? Cara, eu tenho. Quando me fazem essa pergunta, eu reorganizo a história para poder contar, para poder mostrar uma outra narrativa, né? Eu não vejo a divisão do mundo Ocidente e Oriente. Então, eu Sim, boa. vejo na localização, eu vejo assim, Ásia, Oceania, Europa, África. É que, por exemplo, nós somos orientais em relação aos chilenos, por exemplo. Sim. Mas o que me traz, por exemplo, revelações bombásticas, né? Que eu falo. Oba, a Tropofonia adora revelações bombásticas. Eu me sinto menos japonês do que indígena. Sim. Então, a minha família vem de Okinawa. Okinawa, em 1789, foi colonizada pelo Japão, porque era um reino independente com o povo originário nativo. Sério? E, basicamente, Nossa. até hoje, para o Japão, vou dizer assim, por exemplo, Tóquio, que num paralelo vai ser São Paulo, São Paulo misturado com Brasília, né, porque é capital e cidade grande, metrópolis. Os okinawanos, que entre nós, né, a gente se chama de Uchinanchu, que também é a etnia, nós somos, no pejorativo mesmo, a gente é índio, para quem é de Tóquio. Sim. Então, para mim é mais importante o resgate enquanto indígena do que enquanto japonês, porque a colonização, a gente sabe pelo exemplo Brasil, né, que a colonização é um processo de extermínio. Sim. Então, se proíbe língua, se proíbe cultura, se proíbe a música, se proíbe É um epistemicídio, né? Então, para quem é Uchinanchu ou Okinawano no Brasil, nós fomos colonizados. Eu falo que nós fomos colonizados 3 vezes. Uma pelos japoneses em 1789. A segunda isso foi no século XVIII. foi. Cara, que história incrível! Faz muito tempo. Velho. Historicamente foi ontem. Nossa, isso é louco demais. Então era um reino, tipo assim, de nativos que tinha uma independência política, tinham... Que era Isso era E tipo, uma monarquia, vou dizer que era uma monarquia, eram várias monarquias, porque eram vários reinos com reis, né? sim, Mas fora essa pirâmide social, também foi uma ilha, né, de intensa atividade comercial, porque ela realizava pontes. é como se, por exemplo, os maias tivessem chegado até o século XVIII ali. É como se os habitantes da Ilha da Páscoa, porque é uma ilha Sim. minúscula, afastada do Japão. É como se fosse, por exemplo, a mesma distância de BH para Buenos Aires. É a distância de Tóquio para Okinawa. É longe. É. Ou então, Belo Horizonte, Recife.
Sim. Então, é distante e a ilha fazia ponte da Ásia inteira, do Sudeste Asiático inteiro. O meu avô foi marceneiro de navio, né? Que incrível. No começo do século passado. E se falava uma língua própria, que para o japonês é um dialeto, não é dialeto, porque não tem as mesmas raízes, né? Eles Sim. não compartilham das mesmas raízes. É como o povo basco, por exemplo. Sim. Que tem a língua basca. A situação de Okinawa é muito semelhante ao povo basco, só que isso já se passaram 200 e tantos anos, né? E aí, para mim, o meu choque maior é saber que esse resgate é impossível também, porque Sim. a língua é falada só no Brasil, e aí, para mim, esse lugar que é trágico de estar vivo numa cultura que está fadada a morrer, eu transformo isso na matéria de trabalho, né? De volta à Tropofonia na Rádio FMG Educativa 104,5, a estação do conhecimento, hoje com Shima. E Shima, vamos abrir aqui esse segundo bloco com um quadro chamado Iluminações. Tudo pra ontem. Tudo pra ontem? Ah, maravilha! Vamos ouvir então É Tudo Pra Ontem, Emicida com Gil. Talvez seja bom partir do final, afinal é um ano todo só de sexta-feira 13. Cê também podia me ligar de vez em quando. Eu ando igual lagarta triste sem poder sair. Aqui o mantra que nos traz o centro, enquanto lava um banheiro, uma louça querendo lavar a alma. Na calma da semente que germina, que eu preciso olhar minhas meninas. A folha amarela, igual comida, envelhece, é a vida, acontece com pessoa e documento. É tão triste ter que vir coisa ruim pra nos unir. E nem assim agora, mano, vamos embora, tempo que repartir, voltar e repartir. É isso. Partir, voltar e repartir. É tudo pra ontem. Repartir, voltar e repartir. Partir, voltar e repartir. E árvores a derramar suas flores pra ninguém. Tô zen no meu momento, Coltrane anti-jazz. Crianças têm o céu no alcance das mãos. Irmão, será que há tempo de poder ser mais? Eu sei, caramba, nem estrelas são iguais. Tem mais, vitória agora é uma fresta de sol. No fim das contas, até de sua quem tinha razão. Então todas as areias da ampulheta vão, e as fotos amarelam como os dentes. As plantas, a gente, a chama, a febre intermitente vazia a estrada, cheia a caixa de entrada. E de repente uma luz quadrada quente diz que viver é partir, voltar e repartir. Partir, voltar e repartir. Viver é partir, voltar e repartir. Partir, voltar e repartir. O Criador deixou a humanidade aqui na Terra e foi para algum outro lugar do cosmos. Um dia, ele se lembrou de nós e disse: "Ah, eu deixei minhas criaturas lá na Terra. Preciso ver o que elas se tornaram." Mas enquanto fazia esse movimento incrível de vir até aqui nos ver, ele pensou: e se eles tiverem se tornado algo pior do que eu posso conceber? O melhor seria não ter um encontro pessoal com eles. Vou fazer o seguinte: vou me transformar em uma outra criatura para ver as minhas criaturas. Ele se transformou num tamanduá e saiu pela campina. Em certo momento,
um grupo de caçadores, munidos de bordunas e laços, se encostaram numa paisagem, avançaram sobre ele, o prenderam e levaram para o acampamento com a intenção óbvia de comê-lo. Duas crianças gêmeas que observavam a cena evitaram que ele fosse levado para a fogueira. Ele então se revelou para os meninos, que antes que os adultos descobrissem, acobertaram a sua fuga. Do lado de uma colina, os meninos gritaram: "Avô! Avô! O que você achou da gente? Das suas criaturas?" E Deus respondeu: "Mais ou menos." Viver é parte, voltar e repartir. Morte é quando a tragédia vira um costume. Partir, voltar e repartir. A diferença da qual ninguém tá imune. Partir, voltar e repartir. Mas ouça de alguém que nasceu num tapume. Partir, voltar e repartir. É só na escuridão que se percebe os vagalumes. Partir, voltar e repartir. Partir, voltar e repartir. Viver é partir, voltar e repartir. Partir, voltar e repartir. Viver é partir, voltar e repartir. Viver é partir, voltar e repartir. Viver é partir, voltar e repartir. Partir, voltar e repartir. Acabamos de ouvir Emicida e Gilberto Gil, Tudo Pra Ontem. Aqui é assim, Tudo Pra Ontem. Shima! Então, por isso que eu falo muito do como estar no mundo, estratégias de pertencimento, fatores de identidade e pertencimento, de como se reconhecer no mundo e de como se presentificar no mundo, não só fazendo um marcador imagético, mas esse marcador imagético trazendo esses indícios, né, de que as coisas estão em transformação, algumas coisas vão morrer por N questões, né, por dominação cultural. Sim. Mas as coisas também vão... Existe uma tendência a uma pasteurização de tudo, mas, ao mesmo tempo, essa grande massificação gera explosões de dissidências, né? A gente viu isso muito no Durante. No Durante, é verdade. Né? Quando tem a provocação do audiovisual cruzando com a performance, a gente se surpreendeu, né? Com a quantidade primeiro e depois com a qualidade, tanto que a gente sentiu essa necessidade de oferecer os prêmios de... Menções honrosas. Menções honrosas. Exatamente. Nossa, cara, eu também, assim, pra mim, Shima, gente, estamos falando sobre o Durante, estamos falando com Shima, estamos no Tropofonia. Aconteceu, assim, essa possibilidade da gente poder fazer uma convocatória e de ter um apoio da Léo Aldir Blanc para fazer isso, né, ter um alcance interessante. E aí, essa experiência de fazer uma convocatória nacional e receber vídeos do Brasil inteiro foi uma coisa que, assim, tá no meu projeto de doutorado, né? Acabou fazendo parte da minha tese, acabou se tornando um dos elementos que compõem ali a minha tese, e ao mesmo tempo virou um grande retrato, né, de um panorama pandêmico onde a performance ele também teve que se reinventar, né? E realmente a gente se surpreendeu, né? Eu lembro da gente conversando assim, vídeo performance, como se... Registro de performance. Como se esses limites fossem possíveis. Na hora que a gente viu os vídeos, a gente falou, não tem como a gente achar esses rótulos mais, né? A gente tem que ampliar o nosso léxico, porque faltou palavra, né? Para denominar Exato. aquela arena, aquela
profusão de trabalho, tudo muito incrível, chocante, assim, no mais assim, para mim foi assim, quebrando minhas pernas, porque minha expectativa, eu fui sem expectativa, mas eu fui também esperando muita coisa que eu vejo, né? Assisto muita coisa, então tava um pouco assim esperando ver muita coisa dentro do que eu já tinha visto. E cara, vi muita coisa que eu nunca tinha visto, reinventando o audiovisual, né? E muitas coisas de um jeito muito simples, fazendo uma pequena curva ali na técnica, brincando com câmera do Instagram. É verdade. Esse é Shima, essa é Júlia de Nápoles, esse é o Tropofonia. Maravilhoso. Tudo rápido, Shima. Não temos tempo a perder. Não, é incrível. É uma alegria recebê-lo. Vamos agora para o nosso segundo quadro, que é o La Pergunta de Júlia. La Pergunta de Júlia. Então, a gente está conversando aqui, falando um pouco sobre como que você entrou nesse mundo, nesse ovo de ser artista. E aí, o Francesco estava conversando comigo antes também sobre um apartamento que você tinha, que as pessoas entravam e saíam e usavam o espaço, e parece que agora você mudou para... esqueci a cidade. Carrancas. Para Carrancas, está pensando em fazer um outro espaço parecido. Eu queria saber, primeiro, se a sua ideia é essa mesmo, fazer um espaço assim em Carrancas, e segundo, como que era viver essa experiência das pessoas entrando e saindo dessa casa? Como é que era isso? Então, nossa, agora vai ser um resgate histórico. Época boa, né? Cara, época boa era a gente, artistas, né? A gente nunca teve uma noite de sono em paz. Desde sempre. Acho que essa é a diferença entre o veneno e o remédio é a quantidade, né? E eu sinto que aquela época tinha esse equilíbrio, assim, de cura e veneno ao mesmo tempo. Eu tinha vindo para BH para fazer o Bolsa Pampulha. Sim. 2009, 2010. E eu estava procurando casa, porque a gente ficava um ano na época, acho que foi a penúltima edição, onde os artistas ficavam 12 meses. E eu estava procurando casa e eu acabei parando num ateliê que era do Marcelino Peixoto com a Letícia Grandinetti. Sim. Na rua Romano Stocchiero, 54. E um tempo depois, os meninos saíram, deixaram o ateliê. Eu fiquei morando naquele apartamento e foi morar junto, né? O Cleverson lhe salvaram, e o Douglas Pego. Os dois estavam no Bolsa comigo. Depois, desculpa, não foi o Douglas, não. Foi o namorado do Douglas, o Frederico. E o Douglas saiu, o Fred saiu e o Rafael Perpétuo entrou. Sim. E nesse momento a gente desenhou esse projeto que era assim, o que não tem na cidade, né? Espaços expositivos para curadorias independentes, projetos que poderiam caber no nosso bolso e vernissagens. Sim. Então, o projeto do Romano Stocchiero nasceu como uma residência artística permanente. A nossa sala se transformava em quarto. A gente recebeu muito artista de passagem, de artista indo montar projeto em BH, precisando de lugar para pouso. Ao lado da porta sempre tinha uma chave, então a porta estava sempre aberta, literalmente. E a cada 3 semanas, isso era um compromisso nosso, que a cada 3 semanas tinha uma exposição. Era uma exposição de um dia, então sempre no sábado,
E a exposição era abertura, vernissage, exposição e encerramento no mesmo dia, no sábado. E a gente fez 20 exposições em 2 anos. Muito legal. E teve exposição do Incômodo, que foi a residência que eu fiz. Sim. Teve Amigo Secreto. Eu te conheci no Incômodo. Isso foi 2012. 12, exato. Teve, festa Amigo Secreto com roubo e show da... Eu lembro do Amigo Secreto, eu estava. Madame Rosselavi. Sim. Banda do Delane. Nossa, não vamos ouvir agora Madame Rosselavi. Na verdade, nós já estamos ouvindo de BG, mas agora a gente vai ouvir uma inteira. Cara, ô Madame, que saudade, viu? Querido Delane. Quebrei minha cabeça no tijolo, perdi os meus dentes de novo, despedacei meu próprio corpo, joguei vinho no meu rosto. Eu vi sangue jorrado do olho, eu encontrei ouro de tolo. Ele pode ser louco, mas só conheço esse sonho. Cabeça no tijolo, perdi os meus dentes de novo, espadacei meu próprio corpo, joguei vinho no meu rosto. Eu vi sangue jorrado do olho, eu encontrei ouro de tolo. Ele pode ser louco, mas só conheço esse sonho. Cabeça no tijolo, perdi os meus dentes de novo, espadacei meu próprio corpo, joguei vinho no meu rosto. Eu vi sangue jorrado do olho, eu encontrei ouro de tolo. Ele pode ser louco, mas só conheço esse sonho. Ana Morave, Delane, Ana Morave, talentosíssima. Conheci Miguel Javaral também, num desses rolês. Sim. Um beijo, Madame Rosselavi. Voltem. É tipo Carmen Fendi, aquelas bandas que... Aquelas bandas que antes de explodir param porque eles não querem ser hype. São bandas do pré-hype, ficam sempre... Muito bom. Esse é Chima. Essa é Júlia. Esse é o Tropofonia gargalhando aqui na Rádio FMG Educativa. Fiote, pode ter sido Dolabella, né? Logo pra fazer um evento. Um dos... Alô! De volta à Tropofonia na Rádio FMG Educativa 104,5, a estação do conhecimento, hoje com Chima. Pautas enquanto durante. Balizar camadas. Celebrar a arte do encontro. A memória. Colocar em ordem alfabética. É uma ilha de edição. Como viver junto. Contemplará a diversidade contemplará em sua
Contemplará. Totalidade. Impossível. Contemplará. O desafio do estar presente Desafio. de diferentes estados do estar. Entre linhas, estética, ética. Contemplará. Existir demanda tempo. Fazer caber. Fazer caber. Gerar discussões. Hesitar. Hesitar. Contemplará. Indizível, invisível, impalpável. Indizível. Acabou? Indizível, Já acabou. invisível, impalpável. Já acabou? Acabou? Indizível, invisível, impalpável. Já acabou? Listar temas. Mundos paralelos e possíveis. Oportunidades. Novo normal. Oportunidades da Novo caverna. normal. O mito da caverna. Oralidade. Abismo. Escritura. Política quadro que encontra, recortar, relacionar, relembrar, resolução, sentidos das presenças. Sentidos das presenças. Sentidos das presenças. Traduzir. Tudo bem. Na medida do impossível. Toda liberdade é condicional. Um festival de performance online. Bom demais, esse é Shima. Márcio Hirokazu Shimabuku. Não, minha pronúncia foi Sabe péssima. que é uma coisa muito louca? Tem uma coisa muito louca com o meu nome, porque a minha mãe acha o Márcio lindo. Sim. E Márcio é um derivado, né, de Marte. É mesmo? Eu também não sabia. Para se invocar Marte, você não falava o nome do deus, mas você dizia Márcios. Que legal. E aí é o deus da guerra. E aí Hirokazu, que é a parte que ela domina, né, da língua japonesa, quer dizer expansão da harmonia. Então, deus da guerra, expansor da harmonia. Uau. A paz invadiu o meu coração. Só a guerra atrás. O amor em paz. É por isso que eu gosto tanto de Gil e dessa música. Não tem como. A paz. Esse é Tropofonia, esse é Shima. Shima foi um dos curadores do Festival Durante. O Festival Durante durou online nessa 11ª edição. E nós estamos aqui para contar essas histórias. E Shima, agora aquela pergunta dos bastidores ali do processo curatorial. Como é que foi assim a sua leitura, né? Porque, por exemplo, aí a Ciara, no primeiro momento que ela viu os vídeos, ela já ficou assim encantada com a Aline Lupe. Como é que foi? Quando você viu pela primeira vez, qual foi um que você já falou assim, nossa, é isso? Cara, foi aquele filme, eu vou descrever o filme, mas eu não me lembro o título da obra, Entrevistando a Montanha. Ah, esse é maravilhoso, cara. Esse é o Nanauê. Nanauê. Isso. É o Vida Terrena Não Identificada. Vida Terrena Não Identificada. Cara. Esse foi o grande trabalho, me chocou em muitos sentidos, assim. Também achei aquele vídeo maravilhoso, que ele é de uma coisa televisiva, uma coisa pop, e ao mesmo tempo surreal, e ao mesmo tempo profunda. Tem o televisivo, tem o cinematográfico, tem a paródia, tem o jornalístico. É tragicômico, é jornalístico, é apoteótico. E é leve, mas assim, também é trágico. E é denso, porque os textos os textos têm uma densidade, uma profundidade impressionante. Para mim, esse trabalho é o trabalho que, apesar dele não ser... Ele traz a performatividade, ele traz a performance para mim nessa dimensão da polissemia, né? Sim. Apesar dele não ser ao vivo, ele me trouxe essa sensação da vida pulsando na obra. Aquilo para mim foi muito
performático. E a montagem mesmo, pensar toda aquela construção, toda aquela narrativa, o roteiro, o figurino, É, incrível. trilha sonora, tem a coreografia. Vamos fazer uma audiodescrição aqui. Ó, o vídeo é o seguinte, para os ouvintes começarem a imaginar. É uma pessoa com uma roupa toda azul plastificada e ela, Cabeça aos pés. da cabeça aos pés, todo azul, até o rosto, e ele tá com um microfone entrevistando uma montanha, e ele faz perguntas pra montanha. E aí, montanha, beleza? Tipo isso, né? E ao mesmo tempo vão entrando outros fragmentos de texto, e aí tem um momento em que ele come minério, e aquilo vai acontecendo, e é necessariamente... Também, sabe aquela imagem para mim que é muito... A imagem dele vestido de azul, um verde água, para mim aquilo era um template de chroma key onde qualquer pessoa pode se encaixar ali, sabe? Sim. Mas Um entrevistador padrão. Sim. Não importa quem tá... não importa o mensageiro, né? Tem um ditado que é... Não responsabilize o mensageiro, né? Não culpe o mensageiro. Kill the messenger. A mensagem. Quando a mensagem é ruim, manda matar o mensageiro, né? Tem essa... Mas a responsabilidade não é do mensageiro, né? O conteúdo é a mensagem. E aí... Mas é tão bizarro o entrevistador tá da cabeça aos pés de azul, aí que você, ao mesmo tempo que ele quer desaparecer, porque ele tem essa semelhança, ele carrega essa memória do chroma key, é o personagem, né, que é principal, que se destaca totalmente ali daquele cenário, né? E eu fico me perguntando também se aquilo é humano. E isso se transpõe, essa pergunta volta para mim, né? Somos humanos, de fato, integrados com essa natureza? Porque ele tenta estabelecer esse diálogo e a montanha se torna um personagem também, né? Porque ela está lá impávida, colossa, né? Diva absoluta, nada a declarar. E a gente pode ficar falando sobre esse trabalho, assim, porque o spoiler não chega. Eu tô tentando dar algum spoiler. Não adianta, né? Não chega, Esse é o Nanauê, esse é o Shima, esse é a Júlia de Nápoles, esse é o Tropofonia. Shima, esse trabalho realmente foi um dos que mais me chamaram a atenção também. Estamos falando de Nanauê, foi um dos 12 selecionados. E vou aproveitar para fazer uma propaganda aqui, cara. No dia 30 de julho será a defesa do meu trabalho de doutorado, onde eu comento esses artistas e trago eles para um contexto de pensar aquilo a partir de uma lógica específica. E claro que é um trabalho acadêmico, mas ao mesmo tempo ele está ali tentando pensar esses artistas e no dia 30 falarei um pouquinho de cada um deles, divulgaremos aí nas redes do Tropofonia, os amigos todos certamente ficarão sabendo. Já fica o convite aí então para os artistas aí do Durante que estiverem assistindo ficarem atentos também. Shima, querido, vamos para mais um quadro agora aqui do nosso programa, que é o Momento AM. Momento AM. Vou dedicar o Tropofonia para minha mãe, que eu não a vejo desde o meio da pandemia. Muita saudade, muita emoção, muito... a gente nesse momento que a gente está vivendo, né, muito peculiar, muito especial também, porque nos coloca com diante de tanta coisa, né? Vou chamar de coisa para ficar no indizível. Sim. Dedico esse programa para minha mãe. Nossa, que saudade. Que está em São Paulo, vacinada. Tá bem, tá incrível, tá forte.
E a gente começou falando das origens, né? E eu me conectei aí com essa experiência uterina. Eu tô o programa todo pensando na minha mãe. Então, mamãe, Sim, sim. te amo, grato por tudo, pelas aulas de arte, pelos puxões de orelha, Que maravilha. pela comida, porque eu aprendi a cozinhar foi com você. Então, estou dedicado. Muito obrigado. Uau. Muito bom, que momento AM Logo lindo. Logo menos nos veremos. Isso mesmo, que seja breve. Tropofonia, 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 Tropofonia. Poeses biossonors. De volta à Tropofonia da Rádio FMG Educativa 104,5, a estação do conhecimento, entrando agora no nosso quarto e último bloco, Shima. Estamos chegando no final do nosso programa. Acontece. Do primeiro programa. Exato, esse é só o primeiro de muitos que faremos. Já quero certamente. voltar, já adorei. Que ótimo. Já tocou as músicas que eu pedi. Aí, ó, não, aqui o convidado manda. Tocou Rosela, Madame Rosela não tava esperando, maravilhoso. É verdade. Mas uma última pergunta. Na verdade, a gente tá vivendo um momento realmente, vamos dizer, marcante, mas para alguns tá sendo uma coisa, né, de oportunidade, para outros está sendo um momento de dificuldades. Acho que para a grande maioria está sendo um momento de dificuldade, e a gente está vivendo um caos institucional, um caos político, um momento onde as artes estão sendo atacadas, um momento onde politicamente a gente se sente fragilizado, inseguro, né, não se sente representado, e ao mesmo tempo vivendo uma crise sanitária mundial. É uma conjunção de fatores aí que realmente é marcante. Como é que tá sendo isso para você? Cara, pra mim foi e tem sido sempre o desafio do re. Eu vou até trazer a Raquel Skembri aqui num projeto que a gente fez no Sesc Palladium, que se chamava Re. A gente procurava... A gente tinha uma palavra do dia, a palavra do dia começava com re, e eu penso muito no rever estratégias, na resiliência, na restauração. Para mim a pandemia vem muito com né? Então, com desestruturação, com destruição, Sim. com desestabilização. Então, para mim, e essas duas, esse sufixo, né? Esses dois sufixos juntos, para mim, ficou muito também no lugar do re e do des, né? De redes. Sim. De como a gente teve que se reestruturar e criar as nossas redes mesmo, né? Acho que a pandemia destruiu as nossas bolhas também, então somos obrigados a nos reinventar, né? E a descobrir como viver em redes múltiplas, porque agora essas fronteiras que eram... Em algum momento as nossas fronteiras se resumiram à porta do nosso quarto, né? E o único lugar protegido... Teve um momento da pandemia que, para mim, o único lugar que eu me sentia protegido e ameaçado era debaixo do edredom, assim, em posição... Sim.
E agora ontem eu estava em Belo Horizonte, né? E hoje eu vim ontem para Carrancas para olhar esse projeto, me reconectar, me restabelecer, me restaurar e reconstruir esse mundo que as portas, quanto mais se vacina, né, mais as portas vão se abrindo. Sim. Eu vim para Carrancas com um amigo, o Matheus Barbosa, que é um amigo de mais de 15 anos, 20 anos. Ele é de Fortaleza, a gente se conheceu no Recife, e aí eu morei no Recife, né, 3 anos. Eu vim para São Paulo, depois eu voltei para São Paulo, fui mochilar no mundo. Aí ele veio morar em São Paulo, a gente morou um tempo juntos. Agora ele tá morando no Rio de Janeiro, porque a filha dele mora lá. E eu voltei para BH, e aí a gente fez esse bate-volta meio Thelma e Louise, assim, no meio da Sim. pandemia. Referências boomers, né? Mas assim, Thelma e Louise, quem não assistiu, assista. Tem uma pandemia acontecendo. Nossa, adoro Thelma e Louise. Daí a gente tava nessa road trip, e eu tô nessa missão ainda pandêmica, reestruturando o meu mundo, né? Reestruturando o meu planeta, meu mundo, as minhas bolhas, o que sobraram delas. Muito num clima... me sinto muito em guerra ainda. Sim. Me sinto muito na batalha todo dia. Numa batalha invisível, mas buscando não fazer... Acho que é bom a gente estar nesse lugar que é do áudio, porque eu posso me expor. Sim. Né? A gente está nesse campo invisível, mas também olhando para essas forças invisíveis, desvelando esses lugares, por essa estratégia que o outro não nos captura, né? Que é pela nossa subjetividade, pela nossa capacidade de invenção do mundo, onde através da arte a gente se dá conta do mundo que a gente vive, né? É verdade. Esse é Shima, esse é o Tropofonia. E agora, nos nossos minutos finais, vou fazer a nossa pergunta derradeira. Shima, Tropofonia é um programa em rede. Ele começou na Argentina, na cidade de Rosário, com Sebastião Moreno e Laia Ferrari. Temos também um polo no Uruguai, em La Paloma. Temos também um polo em Cochabamba, na Bolívia. Temos também um polo em São Paulo, com o Djamil Sesostre, que é o nosso guru aqui, o nosso fundador, é o poeta que, junto com Sebastião Moreno e Laia Ferrari, fundaram o Polo Tropofonia Belo Horizonte. Eu entrei um pouco depois e hoje eu que carrego a bandeira aqui do Tropofonia em Belo Horizonte. E o Djamil Sesostre é um dos nossos grandes referenciais aqui, pela sua experimentação poética, pela sua coisa de utilizar a palavra como um elemento necessariamente artístico, assim, na voz, né? Ele chama de poesia biossonora. E também a outra referência é o grande mestre que nos inspira aqui nas nossas entrevistas e que será sempre um guru também para o Tropofonia. Estamos falando de Antônio Abujamra. E o Antônio Abujamra, ele sempre tinha uma pergunta que a gente repete aqui no Tropofonia para os nossos convidados. Shima, o que é a vida? O que é a vida? O indizível, o impalpável,
o que é a vida. O imaterial. O silêncio. O silêncio eloquente. O silêncio que grita. Esse é Shima. Querido, muito obrigado. Que alegria Obrigado, receber. eu. Que emoção participar de um programa assim tão complexo. Anos, 500 anos é pouco, nada no Brasil é um mar de rosas, mar de lama, nada é pouco, mata é um leão por dia, nada no Brasil, de gente fria, gente média, gente quente, que nem a gente mesmo imaginaria, 500 anos e pouca gente entende, a bossa nova é foda e ainda é trend, a bossa nova é foda e ainda é trend, ditadura disfarçada nas quebradas, ninguém mais atura a altura desse abismo social. Na rede é antissocial, no quarto é peixe, no anzol, no mato sem cachorro, ignorância é mato. Quem não tem cão caça com gato. Quem não tem, não tem, não tem. Quem não tem, não Brasil é um mar de rosas, mar de lama, nada é pouco, mata é um leão por dia, nada no Brasil, de gente fria, gente média, gente quente, que nem a gente mesmo imaginaria, 500 anos e pouca gente entende, a bossa nova é foda e ainda é trend, a bossa nova é foda e ainda é trend, Pindorama, quinto dos infernos, terno e gravata, só nos tristes trópicos, psicotrópicos, bravatas, entretenimento barato, não dá barato, se tá muito abstrato, quem não tem cão caça com gato. Pode ter sido, nem sei da Dona Bela, ela vai fazer um evento que nem vemos a procura, ela é bala do. nem sei da. Vamos dar. Alô?